Estamos aqui nesse debate, a Carol Gonçalves, né, que formou-se em Relações Internacionais pela Faculdade de Pernambuco, de Caruaru, e deu início à vida de ativismo em 2017, participando do importante programas e movimentos políticos, né? Hoje foi eleita a vereadora mais votada, mais jovem, né, do município de Tortana, Pernambuco, com 770 votos. Então, vamos conversar. As palestrantes terão 10 minutos para fazer a exposição. Depois, a gente volta a ver se tem alguma pergunta, né? E voltamos à mesa. Então, Carol, com a palavra. É você? Ela? Estou conhecendo as palestrantes agora, gente. Então, Carol, fale aí, você tem 10 minutos para falar sobre essa questão da participação política e até a sua própria experiência, né? Como candidata a vereadora de uma cidade de Pernambuco. Hã? Bom, gente, eu me apresentar. Eu sou Ana Rocha, psicóloga, jornalista, mestre em serviço social. Fui a primeira secretária da mulher aqui do município do Rio de Janeiro e hoje estou na assessoria do Ministério das Mulheres em Brasília, tratando nessa trajetória aí das políticas públicas e da luta das mulheres. Então, vamos, Carol, com a palavra. Boa tarde a todas, todos, todes. Eu me chamo Carol Gonçalves, sou lá da cidade de Toritama, no interior de Pernambuco. Iniciei fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo escuro, cacheado, sou uma mulher baixinha, de 1,50 m. Estou vestindo uma calça e uma jaqueta vermelha, lá da capital do jeans, da minha terra, e uma blusa branca. Eu gosto sempre de falar, né, dessa minha trajetória, e antes disso, quero agradecer por essa oportunidade, a partir do OIDP e também do convite da Secretaria da Mulher, da nossa secretária Joyce, estar aqui dividindo essa mesa com uma grande amiga, a Lari, e também a Ana, né, que estamos nos conhecendo. E espero que esse momento seja muito proveitoso para todo mundo que está aqui. Eu iniciei a minha vida política, eu sempre gosto de falar isso, quando eu tinha ainda 6 anos de idade. Eu venho da menor cidade em território do estado de Pernambuco e a 7ª menor do Brasil em território, que é Toritama, a capital do jeans. E eu nasci e cresci no bairro do Antão, que é um bairro periférico da minha cidade. E quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava indo para a minha casa, voltando do sítio com manhinha, e tinha umas crianças que estavam brincando próximo ao esgoto, a céu aberto, tinha muito lixo, as crianças estavam só de short, uma situação bem precária. E eu perguntei para a minha mãe, aquilo me tocou muito, enquanto uma criança que também era daquele bairro, eu perguntei para a minha mãe quem era que poderia mudar aquela realidade. E aí ela disse, Carol, é os políticos que mudam isso. E eu disse, o que é um político? Ela disse, é prefeito, vereador. E eu disse para ela, eu sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu quero ser uma política. Eu não sabia no que é que eu estava me metendo, mas eu sabia que, a partir do conhecimento da minha mãe, que eram os políticos que poderiam mudar a vida daquelas crianças. Né? Eu acredito que muitas crianças, vocês já foram criança um dia, e eu acredito que todo mundo já quis acabar com a fome, levar todos os animaizinhos que encontra na rua para dentro de casa, que não existissem mais doenças. Então, também era uma criança que queria que todas essas desigualdades tivessem um fim. Eu não sabia como, mas, a partir do conhecimento da minha mãe, eu sabia que eu queria ser uma política. E aí eu fui crescendo. E aí meus primeiros contatos com a política, infelizmente, não foram positivos. Era de 4 em 4 anos, quando os prefeitos, candidatos a prefeito e vereadores, chegavam na minha casa, uma casa sem reboco, no chão de terra, a gente não tinha nenhum vaso sanitário na minha casa, e eles perguntavam para a gente e para o meu pai
quanto que ele queria e o que ele estava precisando para poder votar neles. E aí, quando eu comecei a entender que os políticos da minha cidade eram esse tipo de político, eu disse para a mãe que eu nunca mais ia querer ser um político na minha vida. E aí fui crescendo e entrei através de uma bolsa de estudos na faculdade ACES, no curso de Relações Internacionais, e a minha primeira aula foi com a minha professora Ivânia Porto, sobre ciência política, e ela só fez nessa primeira aula um questionamento, perguntando o que era política, o que era democracia e governo. E eu passei 6 meses sem responder, sem ter essa resposta. E aí, a partir desse momento, eu comecei a me questionar sobre o que era democracia, o que era um governo e o que era política. E eu identifiquei que, na minha cidade, eu enquanto sociedade, estava deixando a política na mão de pessoas que não sabiam o que é ter um esgoto a céu aberto no pé da porta, não sabem o que é ter que escolher se vai estudar ou se vai trabalhar, não sabem o que é ter a única refeição de um dia a partir da merenda da escola, não sabem o quanto é difícil a gente ter o direito de sonhar, de ver no meu bairro as meninas tendo filho com menos de 18 anos, os meninos sendo mortos pelo tráfico de drogas. E eu comecei a me questionar, poxa, eu estou deixando, enquanto sociedade, maus pessoas ocuparem esse espaço que é tão importante e que muda a vida de tanta gente. E aí foi quando eu disse, eu quero fazer alguma coisa. Eu ainda não queria me candidatar. Eu queria ir para o setor privado, queria fazer outras coisas. E aí foi quando eu ouvi falar sobre o movimento Acredito, o Renova BR, posteriormente depois veio o Vamos Juntas, teve o movimento Cívitas. Então, foi a partir desses movimentos dentro da universidade, pesquisando no Google mesmo. Eu, literalmente, quando eu fiquei com esse questionamento dentro de mim, eu botei no Google, como eu posso ajudar a minha cidade? E aí foi quando veio todos esses movimentos, e eu disse, vou fazer processo seletivo para todos, para o Politize também. Então, meu ativismo ele começou muito sobre educar as pessoas sobre a política. Porque quando eu chegava nas escolas, eu fiz educação política para mais de 1.000 estudantes, desde os pequenininhos até os maiores. E quando eu sempre iniciava perguntando, o que é a política para você? E eram sempre 3 palavras que se vinham sempre, corrupção, ladrão e eu quero dinheiro. Até mesmo um tom de brincadeira. Mas isso é muito preocupante, quando o que resume a política para muitas pessoas é corrupção, compra de voto e ladrão. E aí eu comecei a pensar, eu acho que eu tenho um dever não só de educar as pessoas, mas por que eu também não posso me candidatar? Por que não me candidatar? Por que não me preparar para ser uma liderança? Eu sou uma pessoa comum, venho da periferia, não tenho um sobrenome importante, não venho de família rica e também não vim de família com parentes políticos. E aí eu disse, então, eu tenho que me preparar. E aí foi quando os movimentos específicos, né, como Vamos Juntas, o Renova, deram asfaltaram esse caminho, me auxiliando, né, porque eu tinha que competir com campanhas milionárias, que o vereador que se elegeu lá, o menor valor já gasto foi R$300 mil. E isso não era para fazer uma campanha bonita, isso era para comprar voto, para chegar na porta de pessoas carentes e vulneráveis e perguntar quanto é que eles queriam pelaquele voto. E aí, deixa eu só ver aqui para não me perder, porque eu tenho agora 5 minutos. Fizemos uma campanha que eu consegui, né, fui eleita com 770 votos, conquistados de uma forma muito coletiva, nunca vista na história da minha cidade. Eu fui a política, na verdade, mais jovem a ser eleita lá da minha terra. E a gente fez uma campanha com voluntariado. Foi a primeira vez que, ao invés do candidato estar dando dinheiro, a população dava dinheiro para a minha campanha, desde doações de R$2 para comprar uma água para os militantes, até doações de R$1.000, que chegou para a nossa campanha, uma campanha feita com participação, com transparência. Mas algo também que é muito importante ser falado também é sobre a dureza, que também é, né? A gente de onde a gente vem, trazendo essas vozes historicamente silenciadas, né? Porque não é que elas não tenham voz, é que elas foram historicamente silenciadas, não dando o microfone, porque também é algo que eu sempre carrego, que eu não quero unicamente ser a voz das pessoas
que precisam ser ouvidas. Eu acho que o meu propósito é entregar o microfone para que essas pessoas possam falar a sua história, a sua trajetória e suas reivindicações. Então, Ana, esse foi a construção, né, da minha trajetória enquanto política. Então, temos feito um mandato bem participativo. Inclusive, eu estava no painel anterior falando sobre a Assembleia Cidadã Respirar Puro, que realizamos lá na nossa cidade, para falar pela primeira vez sobre a poluição do ar causado pelas lavanderias industriais e que, em parceria com a população, de uma forma participativa, não apenas tirando uma foto bonita, postando nas redes sociais para depois engavetar o que foi colocado, mas para mostrar para as pessoas lá na minha cidade que vale a pena participar da política, vale a pena termos uma cidade com a participação cidadã direta, com a democracia, o quanto que isso é importante para resolver problemas complexos, porque a gente só vai ter uma resolução realmente de verdade de problemas quando as pessoas que são afetadas por esses problemas estiverem no centro dessas discussões. Não adianta de nada um prefeito, um secretário, um vereador tentar resolver esses problemas de dentro do seu gabinete se não estiver ouvindo as pessoas. Porque o sentido da política é realmente ter uma participação das pessoas, das comunidades, de pessoas que são historicamente negligenciadas. Então, essa foi um pouco da minha história. Meu Instagram é o carolgonçalves.pe, para quem quiser conversar, a gente trocar uma ideia. Eu sempre estou muito aberta para levar inovações lá para a minha cidade, lá para o interior de Pernambuco, no Agreste Setentrional. E fico muito feliz de poder estar compartilhando. E, se possível, eu gostaria de ouvir também vocês, se a gente tiver esse momento, para compartilhar das dores, porque é necessário muita coragem, mas também que outras pessoas também estejam ali aliadas da gente, como família, ter uma rede de apoio. É muito importante, porque a política ela é muito violenta. E aí eu sei que só tem 1 minuto, mas recentemente eu passei por um processo, né, que tentaram cassar o meu mandato, porque eu fui representar a minha cidade. Pela primeira vez, um político teve a oportunidade de ser convidado para um congresso internacional, que foi o que aconteceu lá no México, do Fórum Global pela Democracia Participativa e Direta. E aí tentaram dizendo que eu não podia ter ido, me ausentado do país, e tudo isso com recurso próprio e da instituição. E aí o meu segundo suplente do meu próprio partido tentou cassar o meu mandato. Então, a gente percebe que, mesmo quando a gente está bem certinho, transparente, participativo, um mandato inclusivo, vai ter pessoas, né, que não têm a coragem de conduzir um mandato como se é conduzido, e vão tentar nos derrubar, principalmente por sermos jovens e também mulheres. E também eu acho que tem ainda uma outra questão, é porque não ter a cara deles. Então, eles se sentem muito incomodados por isso. Então, eu quero que esse seja um momento de inspiração também para mulheres que já se candidataram, mas que por algum motivo perderam essa motivação, e para pessoas, mulheres jovens e jovens homens também, que querem representar as suas comunidades, as pessoas que vocês representam, para se encorajarem. É desafiador, todos os dias tem desafios que a gente enfrenta nesse caminho, mas é muito importante e muito satisfatório quando a gente resolve um problema de uma pessoa que ele nunca seria resolvido, ou então levanta pautas que são difíceis de serem tratadas. Então, é muito importante uma diversidade dentro da política. Então, espero que tenha sido muito positivo, e quero ouvir vocês e também as minhas colegas aqui, a Lara e a Ana. Muito obrigada a todos e a todas. Muito bem, Carol. Eu acho que Carol, ela expressa um ditado da Michelle Bachelet, que foi presidenta do Chile, agora está na ONU, quando ela dizia que quando uma mulher entra na política, muda a mulher, que é o que Carol está expressando, como é que foi a transformação que ela passou quando entrou na política. Mas o nosso desafio é que, quando muitas mulheres entram na política, muda a política, que é o que queremos, né? Então, antes de passar a palavra aqui para a nossa outra debatedora, eu queria só, que nós estamos falando também da avaliação da eleição de 22. Eu queria só dar os dados, porque aí os dados que nós temos hoje da representação política das mulheres no Brasil é o seguinte: 17,7% na Câmara de Deputados, 12,3% no Senado Federal, 16% das câmaras municipais,
12% das prefeituras, 2 governadoras apenas, 958 cidades não elegeram nenhuma vereadora em 2020. Vejam esse dado gritante da eleição de 22. E em outras mais de 1.800 cidades, apenas uma mulher foi eleita. Esse é o dado da subrepresentação política das mulheres no Brasil. O que você acha sobre isso, nossa querida? Deixa eu ver aqui. Quem sabe faz ao vivo. Diga. Então, você se apresenta aqui nossa companheira, que é Larissa Alfino. Não é isso, Larissa? É cofundadora e presidente do Instituto Vamos Juntas, embaixadora do One Young World na América Latina, é bacharel em Relações Públicas, com especializações em Impacto Social e Advocacy. Então, eu queria que você, nos seus 10 minutos, falasse um pouco como é que você vê essa questão da subrepresentação política das mulheres e os desafios de sua participação política, no geral. Tá bom? E já chegou aqui a nossa mesa, vai continuar, Joyce, aqui, no nosso debate. Obrigada, Ana, e obrigada, gente, a todos vocês que resistiram pós-almoço. Eu sei que não é simples, mas esse é um tema muito especial e muito importante, já que a gente acaba de sair de uma eleição difícil e está prestes a entrar em outra, que é a eleição dentro dos municípios, a eleição que a gente pega com a mão, a eleição que resolve o problema do buraco da rua, o problema das comunidades, enfim, da educação da nossa cidade. Bom, eu fui convidada aqui para falar sobre essa pesquisa que fiz junto aos meus queridos parceiros do IRI, né, que é Inequidade, Mulheres e Eleições 2022. Mas eu queria muito começar agradecendo o convite a você, secretária, e aos parceiros para estar aqui dividindo num fórum de democracia, participação e inclusão, porque realmente é um tema que a gente não pode descolar, né, e colocar isso só na caixa da diversidade. Quando a gente fala de democracia, o ponto central é que as pessoas se sintam representadas por essa democracia. E hoje, no Brasil, isso não acontece. Até porque, como a nossa querida Ana disse, as mulheres são super subrepresentadas, mesmo sendo 52% do eleitorado. Né? Isso é muito grave. Metade da população está à margem das decisões que impactam a vida delas. E isso, gente, não é uma questão assim de, olha, elas estão subrepresentadas porque não tem interesse. Tem muito interesse. As mulheres foram 34% das candidatas no passado e, né, acabaram sendo apenas 18% lá no Congresso Nacional, mas são quase metade dos filiados partidários. Então, a gente começa a perceber que não é uma questão de interesse, é uma questão de oportunidade, né, de semear esses terrenos férteis para que candidaturas como a da Carol, né, que são candidaturas infelizmente improváveis e que, quando estão lá, ocupam com muita potência, né, ocupam com muita propriedade, mas para que a gente faça essas candidaturas acontecerem. Bom, eu acho que antes de eu falar dessa pesquisa, faz muito sentido contar um pouco desse panorama geral das eleições para quem não é aqui do Brasil, porque eu acho que tem muita coisa que fica entre nós. E, para a gente, foi uma eleição que foi marcada como uma das mais polarizadas da nossa história, trazendo uma onda muito forte de fake news, de violência, de desinformação e de discurso de ódio. Né? Isso foi muito grave. Mas, apesar de tudo isso, nós tivemos a eleição da maior bancada feminina, a maior bancada negra e a maior bancada indígena da história do país. Então, acho que fez muito sentido conduzir esse trabalho junto com o IRI, justamente para entender, mas como, né, de um terreno tão difícil, sai uma eleição histórica, onde pessoas negras, mulheres e indígenas ocupam esse lugar pela primeira vez, não num lugar de maioria, mas num lugar de relevância, alguma relevância perto do que estava antes. E aí, gente, essa pesquisa ela buscou mapear 3 coisas. Primeiro, um pouco das barreiras que as mulheres especificamente passaram em 2022, um pouco do papel da mídia nesse processo todo, porque a gente não pode subestimar o papel da comunicação no processo democrático, e, por fim, essa questão de disseminação de informação, legislação principalmente, né, porque a gente veio vivendo
algumas leis de incentivo que, no fim, não se aplicaram, mas eu queria destacar com vocês 3 pontos-chave dessa pesquisa que eu acho que fazem muito sentido para esse fórum especificamente. O primeiro ponto-chave é que o eleitorado feminino foi decisivo nas últimas eleições. Isso é muito interessante, assim. Primeiro, porque nós, mulheres, somos a maioria do eleitorado, nós éramos as mais indecisas, e nós também somos maioria do grupo, que naquele momento era o mais interessante, que era o público evangélico, nas eleições de 22. Então, formou-se uma estratégia dos candidatos presidenciáveis de buscar muito ativamente o público feminino e trazer as primeiras damas, as figuras femininas, que depois no governo Lula se tornaram ministras, mas trazer elas como estratégia de aproximação do público, à medida que isso não se traduzia em propostas de governo. Isso não se traduzia nas propostas de governo, isso não se traduzia numa mídia mais interessada nas candidaturas femininas ou nas primeiras damas num lugar de protagonismo, e isso também não se traduzia dentro dos partidos, tendo mais espaço para as candidaturas femininas serem de fato competitivas. Então é muito interessante como a narrativa foi para mulheres, mas a prática não saiu do mesmo ponto de partida, que é de poucos recursos e de uma lógica de escassez. O segundo ponto que eu queria reforçar e trazer para vocês é que nós tivemos, pela primeira vez na história da nossa jovem democracia, uma lei de combate à violência política de gênero que foi aprovada em 2021 e nós tivemos essa primeira eleição para testar. Infelizmente, essa lei de combate à violência política de gênero e a lei de repasse financeiro dos partidos, que eles são obrigados, né, a repassar 30% dos recursos para candidaturas femininas, essas duas legislações que poderiam super ter funcionado como impulsionador desse público, que era o público de interesse político, também não funcionaram. Então, os partidos seguiram cometendo fraudes, infelizmente, assim, muitas fraudes, e destinaram apenas 27% do fundo eleitoral para candidaturas femininas, contrariando a regra de 30%. E a lei de violência política de gênero não foi ensinada ao judiciário. Então, as mulheres não sabiam como denunciar e tinham muito medo desse processo, porque a gente tem um processo de, e se o partido descobrir, né, que acontece, eu vou ficar como detratora, e o Poder Judiciário também não sabia acolher. Então, duas medidas que poderiam ter sido importantes também não foram. E, para fechar, tem um terceiro ponto, que é o seguinte: essa pesquisa traz uma provocação, que é olhar para a participação social com mais cuidado. E aí eu acho que encaixa perfeitamente nesse fórum. Porque, numa eleição polarizada, as pessoas não se identificam com as propostas, não se identificam com aquele tanto de informação. A gente deixa de ter segurança nos canais de comunicação. Então, nós tivemos 32 milhões de brasileiros que não votaram em 2022. Isso é muito grave. É 20% da nossa população que decidiu não participar porque não se sentiram representados. E não foram só os eleitores. A participação feminina nas eleições, como candidatas, também caiu. Então, só uma colinha rápida, entendendo que o meu tempo está acabando, viu, time? Mas, de 2010 a 2014, o aumento foi de 60% de mulheres querendo concorrer às eleições. De 2014 a 2018, foi de 13%. E de 2018 a 2022, foi 2% de aumento. Então, nós não estamos só perdendo o público, o interesse do nosso eleitorado, nós também estamos perdendo o interesse das mulheres ocuparem esse lugar. Então, a provocação que eu quero deixar para vocês é que, se a gente quer fomentar essa participação social, se a gente quer construir cidades, governos, que de fato tenham democracias representativas, nós precisamos ser intencionais nisso. Isso não vai acontecer de forma orgânica, e isso acontece com terrenos férteis para diálogo, férteis para que mulheres se desenvolvam de fato como lideranças políticas, férteis para que recursos sejam repassados e para que a desinformação seja de fato combatida. Então, fica o meu convite nesse fórum tão especial, da gente ser intencional quando a questão for participação social e política, porque só assim a gente consegue uma democracia de fato fortalecida. Obrigada. Muito bem. Ela tocou em 2 pontos assim interessantes, que é a abstenção, né, na eleição. E aí a gente chama atenção que houve, na verdade, um processo de negação da política,
ou de, vamos dizer assim, condenação da política, como se política fosse uma questão ruim. Então, eu acho que o desgaste ou o descontentamento com a política também foi fruto de uma campanha para a despolitização da população. Então, acho que esse teve o resultado. A outra questão importante assim que ela tocou é como não se investe o papel dos partidos no fortalecimento ou não das candidaturas de mulheres. E aí vem a outra questão que faz parte da despolitização, que é não estimular as mulheres a participarem de partido político. Aí eu vou dar um dado do TRE. Segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, de 2020, embora as mulheres sejam quase 53% do eleitorado, representam 45,72% dos filiados em partido político, mas, pasmem, ocupam apenas 21% dos cargos nas executivas partidárias. O que isso quer dizer? Que as mulheres não participam dos fóruns de decisão política. Portanto, na hora de definir as candidaturas, elas ficam, vamos dizer assim, subvalorizadas no que se refere ao investimento financeiro e etc. e tal. Então, chama a atenção, primeiro, da gente retomar a importância da participação política e retomar a importância da participação das mulheres nos fóruns de decisão partidária, para isso interferir no seu posicionamento nas eleições. Então, eu faço essa reflexão em relação aos dados que ela colocou, e eu acho aí que nós teríamos, aqui já na minha fala, aqui estou refletindo sobre as duas, depois a Joyce vai fazer as suas conclusões, eu queria destacar algumas questões. Primeiro, por que da pouca participação política das mulheres? Eu acho que, eu destaco que tem a ver com a educação diferenciada dos papéis, de que a mulher é o privado, o homem é o público. Então, as mulheres não são educadas para o poder, nem para a participação política, então isso gera uma defasagem. Segundo, a diferenciação, essa é uma questão importante. A outra é a própria legislação eleitoral, que, num primeiro momento, não favorecia as mulheres. Então, a questão do financiamento público, a democratização. Então, a nossa legislação, ela não favorece a participação das mulheres. Então, é importante, a gente viu a pouca participação nos partidos políticos, que, às vezes, não privilegiam as candidaturas mulheres. Eu acho que isso está mudando, mas nós aumentou o número de candidatas mulheres, mas não aumentou o número de eleitas. Então, isso significa que a legislação ainda não favorece, o investimento ainda é pequeno, e isso coloca novas medidas, não só das cotas, que jogaram um papel, mas também do sistema eleitoral que garanta a participação das mulheres no investimento concreto, no financiamento, espaço de televisão. Tem partido que tira as mulheres da televisão, bota só os homens. Então, espaço de televisão, financiamento, garantia de que a sua candidatura seja para valer, são questões que estão colocadas. Agora, o que está em pauta, inclusive, é a reserva de cadeiras, para ver se isso dá, porque no ritmo lento que está, nós vamos levar anos para reverter a subrepresentação das mulheres. É preciso medidas mais avançadas. A reserva de cadeira tem a ver com isso, garantir de qualquer forma que as mulheres tenham um espaço no projeto. Então, eu acho que tem a ver com isso. E a última questão que eu queria destacar, que é outro fator que pode inibir a participação política das mulheres, é a violência política de gênero. Eu vou aqui dar os dados só para vocês verem como isso é um fator de frear. Se a sociedade já não estimula a participação política das mulheres, se
a falta de políticas, né, de cuidado, as políticas públicas sobrecarregam as mulheres, vem mais um fator, que é a violência política de gênero. Para vocês terem uma ideia, 66% das prefeitas já sofreram ataques, ofensas e foram vítimas de discurso de ódio nas redes sociais. 58% foram vítimas de assédio ou violência política pelo fato de serem mulheres. 47% apontaram falta de recursos de campanha como um obstáculo para entrar na política. E 44% das candidatas nas eleições municipais de 2020 foram vítimas de violência política. Então, essa questão da violência política de gênero passou a ser mais um freio à caminhada da participação política das mulheres. Então, precisam ser tomadas medidas. Assim como a Lei Maria da Penha foi um marco no combate à violência doméstica, hoje tem um GT interministerial no Ministério das Mulheres para construir uma política de combate à violência política de gênero. Medidas protetivas. Teve uma vereadora em Santa Catarina que perdeu o mandato por violência política de gênero. Outras foram assediadas, como a vereadora de São Paulo, né, em pleno plenário. O deputado foi cassado, né, por ter agredido em público. A Marielle foi morta. É uma violência política de gênero. Então, é preciso também uma política que garanta a proteção das mulheres que tenham participação política, porque esse é um fato que está também freando a participação política das mulheres. Se as mulheres já não são treinadas ou educadas para o público e para a política, essa violência inibe mais a sua vontade de participação política. Então, eu queria destacar esse outro fator. Então, gente, eu acho que é um desafio democrático, como já falou ela aqui, um desafio democrático a gente estimular e criar condições para a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. Um país que tem uma subrepresentação política tem um déficit de democracia. Então, o desafio está, gente, trabalhar na educação para combater a educação diferenciada, mudar a nossa legislação eleitoral para garantir o financiamento das candidaturas mulheres, combater a violência política de gênero, ou seja, é preciso um novo olhar para a gente reverter, de fato, a subrepresentação política das mulheres. Então, passaria a palavra para a Joyce para dar um encaminhamento final aqui ao nosso debate. Obrigada, Ana. Gente, agradecer profundamente a participação de vocês, falar sobre participação de mulheres na política. É um desafio constante. Votem mulheres, apoiem mulheres, defendam a democracia, porque isso é uma constância, né, uma intencionalidade, como a Larissa colocou, que nós precisamos provocar. Quero agradecer muito a presença da Carol, que veio lá de Pernambuco, acertei? A Ana Rocha, que, enfim, já mora no Rio há anos, mas é também do Piauí. Larissa, que vem lá de São Paulo, eu aqui do Rio de Janeiro. Então, como a gente se fortalece nessa caminhada para cada vez mais mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser, mas, além disso, lugar de mulher é na política também. Obrigada, minhas queridas. Vamos bater uma foto juntas? Bater uma fotinho? Cadê? Aquela foto de milhões, que a gente é gata.